Olá, meus amigos, meus companheiros de estudos bíblicos, bom dia a todos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Amado, esse vídeo de hoje eu quero assim direcionar ele para aquelas pessoas que estão em desespero. É isso mesmo. Para aquelas pessoas que chegou numa situação assim que diz, não sei mais o que fazer. Então, eu gostaria, amados, vocês que assistam os meus vídeos, vocês que estão comigo, meus companheiros de estudos bíblicos, que já estão assim, bem conhecedores da palavra, né? Tem aquela confiança em Deus. Olha, compartilhem esse vídeo. Se vocês souberem, se vocês estão bem, se vocês estão na graça de Deus, estão felizes, mas vocês conhecem alguma pessoa que está nessa situação, no desespero, perdido, sem saber até o que fazer, né, afogado por problemas. Então, use da tua misericórdia, mostre esse vídeo para essas pessoas, baixe esse vídeo se for o caso, incentive essas pessoas a buscar em Deus. Como você mesmo é testemunho que nos meus vídeos eu não tenho ali embaixo, seja membro, número de Pix, número de conta de banco para colaborar. Não, eu não peço e até não quero colaboração em dinheiro, em coisas assim. A única coisa que eu peço para vocês é ajudem a levar a palavra de Deus a outras pessoas, principalmente pessoas que estão sofrendo, que estão precisando e que estão sofrendo por falta de conhecimento de Deus. Então compartilhe o conhecimento que vocês têm adquirido juntamente comigo, que nós temos adquirido, Senhor. Vamos compartilhar com as pessoas que estão sofrendo, não é verdade? Então vamos, como é do conhecimento de vocês, eu não fico falando de mim mesmo e coisas. Eu falo algumas experiências que eu tive, né? Eu falo de algumas parábolas, de alguns exemplos, alguns testemunhos, mas eu não fico falando disso. Eu quero que as pessoas, eles confiem na palavra de Deus. E é por isso que eu cito tantos versículos nesses estudos aí onde nós fazemos, onde vocês participam. Então, eu quero que as pessoas estejam abalizadas, sejam firmadas na palavra de Deus. Que eles sejam convencidas pela ação do Espírito Santo que está na palavra de Deus e não na fala do homem, não é verdade? Então vamos às Escrituras. Olha, aí nós temos então o título deste vídeo de hoje: a última esperança quando todos os recursos findam. Eu não sei porquê Deus colocou no meu coração isso aqui, e isso aqui tem, sabe, vem à minha mente. Eu já tive outros temas pensando em fazer vídeos, mas este sempre vem à minha mente. E então a gente vai ver alguns versículos da palavra de Deus. Eu espero que pessoas que veem este vídeo não esperem chegar nessa situação. Não esperem chegar nesse ponto quando chega na última esperança. Digamos assim, como no último cartucho. Que as pessoas possam desfrutar daquilo que Deus tem para nós, sem chegar naquela situação de desespero, como muitas pessoas estão hoje. Então vamos lá? Primeiro, nós vamos ver este versículo aqui. Mateus capítulo 19, versículo 26. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós começamos por esse versículo aqui, porque esse versículo, o Senhor Jesus está afirmando que no dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então aquilo que como ele fala, o que é impossível aos seres humanos, não é impossível para Deus. E isso é uma grande esperança para nós seres humanos, que aquilo que nós não podemos, Deus pode por nós. Vamos a mais alguns versículos? Vamos, amada, fazendo como
um elo de uma corrente, que um elo vai se conectando ao outro e assim torna-se corrente forte, né? Não estou falando, amado, nessas correntes de oração, essas correntes que fazem, eu estou falando em uma corrente de ferro que ninguém pode arrebentar aquilo ali pela sua própria força, né? Então, quando nós vamos unindo a palavra de Deus, versículos por versículos, torna como uma corrente de ferro que o ser humano não consegue destruir. Vamos lá? Então nós vimos aqui nesse versículo que para Deus todas as coisas são possíveis. Ótimo, aqui já a gente toma um alento, né? A segunda coisa, segunda parte que nós vemos é esse versículo aqui, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Aqui nós vemos, amados, uma oração, olha, uma confiança em Deus. E quem lê o texto todo disso aqui só coloquei o versículo 12, mas quem lê todo o texto vê o que Deus fez na vida desse homem aqui, dos que com ele estavam. Ele era um rei Josafá, e toda a nação, porque ele não entrou em desespero, mas confiou em Deus, transmitiu essa confiança para a nação toda, e a nação toda foi vitoriosa. Mas vamos a este texto que fala do nosso caso, desse nosso estudo de hoje. Veja a oração de Josafá. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que você nota aqui? Esse rei, que rei Josafá, ele mesmo confessa que ele sentiu medo. Mas só que em vez de ele alimentar o medo, o que ele fez? Ele calou o medo e começou a se alimentar das coisas de Deus. Veja aqui. Note que aqui ele falou, em nós não há força. Primeiro, ele foi humilde diante de Deus. Ele sabia que vinha uma multidão, que era uma guerra, era 3 exércitos contra ele e o povo dele, a nação de Israel. Então não teria, era simplesmente impossível uma vitória. Aí o que ele fez? Ele levou, não foi reunir outras nações para ajudar ele foi ao Senhor. E ali ele expôs a situação diante do Senhor. Em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Não é a situação de muitas pessoas, amados. Eu passei por situação em que eu ficava assim, Senhor, o que é que eu faço? As minhas forças terminaram. Um exemplo, eu não conseguia deixar de fumar. Não que eu tenha nada contra os fumantes, não é esse o caso. O cigarro, para mim, me fazia mal, eu sabia disso, eu tinha consciência disso, eu queria deixar o cigarro, mas eu estava profundamente viciado de vários anos. Eu gastei todas as minhas forças e não consegui deixar de fumar. Eu fiz isso, mais ou menos como essa oração de Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer, porque não há força em mim para vencer isso aí. Amados, foi a coisa mais fácil quando eu peguei tudo, aquele cigarro que ainda estava no meu bolso e joguei tudo no lixo. Eu não tive mais vontade de fumar, simplesmente. Então aqui nós vemos nessa oração, qual que é a atitude que uma pessoa que está num desespero, que está vendo ali a derrota total, se aproximando e não sabe o que fazer. Vai na oração de Josafá, os nossos olhos estão postos em ti. Ô amado, você que está vendo meu vídeo, esse vídeo aqui, sabe que o Senhor te guiou para você ouvir essas palavras e para você conferir lá na Bíblia. E você tem no Senhor essa confiança que Josafá teve. E deixe esse medo, esse desespero de que não tem saída. Aos teus olhos podem não ter, mas lembre-se, para Deus tudo é possível, inclusive te livrar dessa situação, que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. E terceiro, veja
aqui na hora da dificuldade, o que é que o salmista fez. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso aqui é uma figura de alguém que está cercado, de alguém que está dentro de um poço. Está lá no fundo. Ele olha, não tem para onde olhar, o único lugar que ele pode olhar é para cima. E quando nós olhamos para cima, aqui significa nós olhar para o Senhor, olhar para aquele que está no alto, aqueles que estão acima de tudo e de qualquer problema, de qualquer coisa. Quando os nossos olhos estão no Senhor, as coisas modificam. Quando nós olhamos para nós mesmos, reconhecemos a nossa impotência diante de uma situação e nós vemos a onipotência de Deus, né? A sua onipresença, a sua onisciência, saber de todas as coisas por antecipação. Em quarto lugar, em terceiro lugar, nós vamos ver aqui mais um detalhe, amados. Veja bem, nós vimos aqui, né, que para Deus não há impossível, para Deus tudo é possível. Nós vemos aqui um exemplo de uma oração muito sábia, de um rei que estava numa situação onde ele reconheceu a sua impotência diante do inimigo enorme. E aqui nós vemos a confiança do salmista e veja aqui a sabedoria, o entendimento do salmista, quando o coração dele estava voltado para Deus. As escrituras dizem, se nós não temos sabedoria para pedir a Deus, que Ele nos dá. Então veja o que é que o salmista entendeu sobre a vida dele. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra, tua mão direita, né, me susterá, quer dizer, me sustenta, me guarda. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Salmo 139, versículos do 1 ao 17. Olha, é da gente ficar pasmado com o que Deus revelou aqui ao seu servo Davi. O que ele entendeu a respeito da vida. Tu me cercas por frente e pelas costas. Tua mão está sobre mim o tempo todo. O Senhor conhece o nosso levantar, nosso assentar, o nosso levantar, conhece o nosso pensamento, conhece a nossa oração antes ainda que nós
termina a nossa oração. Ele já sabe tudo. Você percebe o que significa a pessoa estar ligada em Cristo? A pessoa está em Deus. Pois é. Esse agora vamos. E a quarta parte que nós temos aqui, nós vamos ver, o amado, nós vimos lá no Antigo Testamento, não é verdade? Então muitas pessoas dizem, não, mas aquilo lá no Antigo Testamento era para Israel. E é verdade, é fato. O Antigo Testamento praticamente é tudo para Israel na prática. Agora, para nós, tem um valor imenso como exemplos, como ensinamentos, não para nós praticar da mesma maneira que ele, mas serve como uma luz que alumia. Então, o Antigo Testamento nós não devemos desprezar, só não devemos interpretar da maneira que ele é para Israel. Mas que lição que nos dá aqui, amado, na hora das nossas aflições. Agora aqui nós vemos, então, vamos ver no Novo Testamento, será que tem alguma coisa que nos dá essa esperança maravilhosa? Veja 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé estáis, aqui está falando para a igreja, né? Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último dia. Nota que aqui eu coloquei entre parênteses soteria, porque salvação, às vezes as pessoas confundem que salvação só está falando de vida eterna, de salvação eterna. Amados, aqui essa palavra soteria no grego significa salvação de várias maneiras. Significa salvação, por exemplo, de um acidente, salvação de um assalto, salvação de uma doença, é salvação de um modo geral. É claro que aqui está falando também da salvação eterna, mas está falando porque Deus salva, amado. Não é só salvação eterna, Ele nos salva de diversas coisas. O que lhe convém, o que for da conveniência do Senhor, Ele nos livra. Percebe? O Senhor às vezes não nos livra de determinados problemas, que são problemas que nós mesmos abusamos neste mundo e provocamos determinados problemas. Por exemplo, dívida. A pessoa às vezes se afunda no cartão de crédito, aquelas coisas, depois a dívida vira uma bola de neve que não consegue mais pagar. Aí, amados, Deus pode ter misericórdia, ou pode deixar a pessoa aprender a lição. Outra parte que nós vemos aqui, 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Veja que ele diz: e esta segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo que lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Veja bem, esta é a segurança que está falando, que é uma segurança que o cristão tem. Por quê? Que temos para com ele, quem? Com o Senhor Jesus. Esta segurança que temos para com o Senhor Jesus, que se nós pedir alguma coisa a Deus, segundo a vontade de Deus, de duas maneiras aqui. Se nós pedimos conhecendo, tendo ciência que aquilo que nós pedimos é a vontade de Deus, temos a certeza de receber. Se não temos bem a certeza, vamos ficar guardando, esperando no Senhor, e se nós não receber, amados, é porque era o melhor para nós não receber. Percebe? Em tudo vamos dar graças ao Senhor. E mais ainda aqui, veja que nós estamos vendo o Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, olha que promessas. Deus não falha nas promessas dele, ele é fiel. E olha que promessa que tem. O que nós devemos fazer? Devemos se queixar para as pessoas, pedir ajuda para as pessoas, se desesperar? Não. Devemos ficar quietos, lançar sobre ele, contar para ele, para o Senhor Jesus.
né, as nossas ansiedades, os nossos problemas. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Só que muitas vezes nós deixamos ele de lado e vamos contar os nossos problemas para outras pessoas que não podem fazer nada por nós. Percebe? Então, esse aqui que é o caso. E assim, um apanhado de tudo isso aqui, o que eu queria deixar de especial, amado, é isso aqui, João, capítulo 1, versículos 11 e 13. Parece que sai do contexto, parece que sai do escopo do nosso estudo de hoje. Mas nós já falamos sobre isso, vamos ler o texto. João, capítulo 1, versículos 11 ao 13. Ele, Jesus, né, veio para o que era seu, os judeus. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Eles rejeitaram, crucificaram o Senhor que veio para eles. Mas a todos quanto o receberam, quer dizer, os não-judeus, ou os judeus que o receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amados, crer no nome do Senhor Jesus, crer em Jesus Cristo, crer que ele é o Filho de Deus, crer que ele veio a este mundo, que ele morreu como um homem, que foi sepultado como um ser humano, mas que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, que está no céu à direita do Pai, que intercede por nós ainda. Crê nisso, amado, que a nossa salvação não depende de obras nossas, mas depende de Deus, que é por graça e por fé. E um detalhe, esses que creem no nome do Senhor Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. Amado, a pessoa que vai ao Senhor Jesus com intenção assim de resolver problemas, não fica muito, não é uma pessoa que nasceu da vontade de Deus. Ele vai não porque ele confia em Jesus, porque crê em Jesus, mas porque quer se livrar de um problema. Agora, amados, quando a pessoa está num problema pesado e ele vai a Deus com fé, vai ao Senhor Jesus com fé, crendo que o Senhor Jesus pode resolver aquele problema dele, mas se não resolver, tudo bem. Para ele o que interessa é ser salvo. Esta pessoa se torna, é um filho de Deus escolhido. Então, qual é o pai que não cuida do filho? Imagine Deus como cuida de nós. Pode ser na situação mais difícil que for. Ok? Eu quero agora, a gente vendo passando esses versículos, eu quero falar aqui de um testemunho de uma pessoa. Eu não vou falar nome aqui, outras coisas, porque eu não posso contatar a pessoa, então não posso pedir autorização para ele, para dar esse testemunho, mas eu vou dar esse testemunho que ele deu num vídeo, para a glória de Deus, né? E creio que não vou estar fazendo nada de errado. É o seguinte, é um comandante da Polícia Militar. E ele deu um testemunho através de um vídeo que a esposa dele estava com câncer. Quer dizer, ele descobriu que a esposa dele estava com câncer através de exames médicos e tal, só que não era um câncer qualquer, era um câncer agressivo mesmo, e já há um bom tempo atrás, onde era desesperançoso o câncer, né? A cura do câncer. Então, ele recebeu, sabe, aquela notícia difícil. Só que ele era uma pessoa que anteriormente a esse episódio, ele era uma pessoa que, se pensa assim, Deus está com esquecimento para ele. Para ele, a ocupação dele era, né, o trabalho dele ali, enfim, a ocupação era com as coisas daqui. Deus ficava assim, deixa para lá, depois a gente vamos ver sobre isso, né? Só que agora ele se sentiu peso, né? E então, tratando no médico, ele escutou aquele diagnóstico fatídico. Olha,
a tua esposa, infelizmente, a medicina não pode garantir nada a respeito dela. A gente não pode ter uma ideia de quanto tempo de vida que ela ainda pode ter. Quer dizer, era praticamente uma certidão de óbito e por antecedência. Ali eles sentiam, amados, o peso. Ali eles sentiam a impotência. Ali ele estava que nem Josafá. O que é que eu faço agora, Senhor? Sem saber o que fazer. Bom, o que ela lembrou a princípio, bom, dinheiro eu tenho. Também tenho influência. Eu tenho, vamos gastar isso que a gente tem e ver o que dá para fazer. Porque ele lembrou, né, que ele tinha acesso lá ao palácio do governo, enfim, ele tinha acesso a pessoas influentes e podia influenciar. Então ele voltou lá no médico. Doutor, eu quero que o senhor me arrume aí para mim o melhor médico que se for possível encontrar. O melhor médico, o melhor hospital, não importa o preço, não importa o que vai ser gasto. O que eu quero é ver a minha esposa sã. Aí veio a outra pancada, aquela do desespero. Quando o médico falou para ele, esse é o testemunho que ele falou. Quando aquele médico falou para ele, olha, eu sinto te informar, mas... daí ele falou, mas lá nos Estados Unidos... Ele falou, olha, a tecnologia que os Estados Unidos usam na medicina é a mesma que nós usamos. Os médicos lá têm o mesmo estudo que os médicos daqui têm, a mesma formação. Não tem nada nesse mundo que se possa fazer, porque nós temos aqui a melhor medicina do mundo, igual às melhores. Infelizmente aí ele falou, para tua esposa, no caso, é só um milagre para salvar ela. Amado, é aquilo que é o título deste vídeo. É a última esperança, era o milagre. Agora, da onde que vem milagre? Qual é o ser humano que pode fazer milagre? Qual é a fortuna que pode fazer o milagre? Qual é a influência que pode fazer um milagre de tirar uma pessoa da sentença de morte? Amado, não tem nesse caso do câncer, não tinha. Então, ele estava a sentir o peso do desespero na sua vida. E o que aconteceu? Ele saiu sem saber o que fazer, ele começou a lembrar das pessoas, ele começou a lembrar os folhetos que davam para ele olhava e amassava, jogava no lixo. Começou a lembrar das pessoas que falavam do evangelho, ele preferia sair de perto para não... Afinal, ele era um comandante, eu não podia ficar dando muita atenção, né, para subordinados, ali, criando muito proximidade, né. Só que agora ele começou a lembrar de tudo isso. Um milagre pode salvar minha mulher. Aí ele pensou, quem que pode fazer milagre? Só Deus. E foi ali que ele chegou a Deus. Só que ele chegou, amado, segundo ele falou, com o coração dilacerado e pedindo a Deus um milagre para sua esposa, mas aceitando que se o milagre não acontecesse, ele estaria da mesma maneira grato ao Senhor. E ele começou a entender, claro, foi o Espírito Santo que foi tocando na vida dele. E ele começou a sentir aquele comandante, aquele coronel, que estava lá acima de tanto subordinado, agora ele se sentia lá embaixo, abaixo do pé de tudo. Ele disse que ele olhava para as grandezas de Deus e ele se sentia um grãozinho de areia lá. Amado, é aqui que Deus trabalha, nessa hora. Só que por que as pessoas deixar chegar a esse ponto? Chegar a esse grau para poder, então, compreender, chegar no Senhor. Quando é tão fácil, como nós vimos aí, amado, aceita o Senhor Jesus, entrega a vida para Ele, deixa que Ele seja o Senhor da tua vida, que Ele seja o teu Salvador, o único, suficiente, que não precisa de mais nada. Ele seja o tudo na tua vida.
Aí então você pode chegar com confiança nele e expor para ele os teus problemas, embora ele já saiba de todos eles, e talvez quando você está entregando a ele, lançando sobre ele as ansiedades, já está providenciando a solução para esses problemas. Tá certo? Então, agora, após o testemunho, para nós encerrar, vamos fazer uma análise aqui, ó. Uma lembrança, lembre-se, amado, daquilo que nós vimos, os textos que nós estudamos, o testemunho desse comandante militar, e vamos comparar, para nós encerrar o nosso vídeo aqui, o que é que precisa para sair desse fundo, desse poço, para reverter essa situação, se for do agrado do Senhor, bem entendido, tudo é se for do agrado do Senhor. Você aceitou o Senhor Jesus? Ele é teu salvador pessoal? Você quer que seja assim? Você já contou para ele? Você confia nele? Então, beleza, vamos aqui a alguns itens. Nós temos 7 itens aqui a considerar. Primeiro, lembra-se do texto, primeiro texto que nós vimos, que para Deus tudo é possível. É possível reverter essa situação que a pessoa vive aí. Lembre-se que na hora que Josafá não sabia o que fazer, ele reconheceu a sua impotência, ele não levantou o nariz e confiou, não, eu vou fazer aliança lá com o Egito, vou fazer aliança lá com a Síria, mas não sei quem. Os olhos dele se voltaram para o Senhor, não foi para ajuda humana, mas foi para ajuda divina. Terceiro, a confiança do rei Davi. Senhor, tu me cercas por frente, por trás, a tua mão está sobre mim. Para onde que irei teu espírito? O Senhor me conhece antes que eu existisse. E o meu nome já foi escrito lá no teu livro. O Senhor já me escolheu antes que eu existisse. Entende? Percebe isso, confessa isso diante de Deus. Quarto, lembre-se que Deus guarda os seus. Nós limos isso aí na passagem anterior. Os filhos de Deus, Deus guarda. Pode ter certeza. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que nasceram de novo, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, e que aceitam, que creem no Senhor Jesus e aceitam por ser o único, suficiente Salvador e Senhor. A esses são guardados por Deus. Lembre-se que outras pessoas passaram por isso. Se você está passando por uma situação dessas, amado, veja que, lembre-se que esse coronel, ele também passou por uma situação desesperadora, mas ele venceu. Ele conta no testemunho dele que depois dessa passagem, quando ele estava gravando esse testemunho, ele falou que lá no quartel onde ele era o comandante, ele separou uma sala para aqueles que quisessem fazer oração, quisessem adorar a Deus, quisessem cultuar a Deus, tinha aquela sala à disposição. Lembre-se que pessoas passaram por isso e ainda, né, concluindo, amado, sobre aquele testemunho, a esposa dele, depois ela foi fazer exames lá e tinha simplesmente desaparecido o câncer. Simplesmente desapareceu. Não teve intervenção humana nenhuma. Então, ele deu esse testemunho maravilhado, ele estava firme com o Senhor. Em sexto lugar, lembre-se que Jesus tem cuidado de ti, amado. Se você está passando por problemas de qualquer natureza, o Senhor não se esqueceu de você. Você é filho de Deus, você aceitou o Senhor Jesus? Ah, mas por que aceitar o Senhor Jesus? Eu pedi para que o pastor lá, não sei quem, faça oração forte lá e me liberte. Amado, a libertação, a Bíblia não fala que é a oração que liberta.
A Bíblia fala que o que liberta é o conhecimento da verdade, isto é o conhecimento das Escrituras, conhecer a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não tem conhecimento nenhum do Senhor Jesus, você não conhece a verdade, não tem liberdade, não é liberto. Então, por isso, amados, lembre-se que Jesus tem cuidado de você. E por último, para que todos estes 6 itens que nós falamos aqui tenham um efeito na tua vida, na vida de qualquer pessoa, para que eles tenham efeito, para que o efeito seja permanente, este 7º item aqui, torne-se um filho de Deus, aceitando Jesus como teu único e suficiente Salvador e Senhor. Deus cuida dos seus filhos. Não esqueça disso. Ok? Aqui a gente termina mais este vídeo. Minha gratidão a Deus por a oportunidade de falar da sua palavra. Minha gratidão a vocês que acompanham a gente. Aí, mais uma vez digo, compartilhe. Vamos levar, amados, esta palavra, porque a palavra de Deus, ela tem poder para mudar situações de pessoas. E quando nós fazemos isso, amado, nós estamos demonstrando que nós estamos amando o nosso próximo, ainda aquele que nós não conhecemos, que não sabemos onde está. Mas nós podemos fazer isso quando fazemos de bom grado, ok? Que o Senhor abençoe, guarda você, tua família, ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo então. Tchau, tchau.